Boa tarde a todos. Estamos aqui nessa reunião online hoje, de uma forma um pouco diferente, para fazermos a nossa reflexão, mais uma reflexão, né? Que outros palestrantes brilhantes passaram aqui nessa live do Seara de Luz antes de mim, nas semanas passadas. E hoje, a pedido do Seara, convite do Seara, do nosso irmão Alisson, que hoje está completando mais um ano de vida. Parabéns, Alisson, muita paz, muita saúde para você. Estou aqui hoje para trazer uma reflexão também a respeito sobre esse momento que estamos vivendo agora, sobre a ação da Covid-19, essa doença que veio nos trazer tantas lições, que é o objeto da nossa palestra de hoje. Então eu convido a todos a, nesse momento, desacelerarmos nosso coração, nossos pensamentos, para que a gente possa absorver de uma forma mais completa o que a espiritualidade dirá a vocês hoje, através de mim, que certamente eu estou sendo inspirado agora. Então, vamos fazer a nossa prece, só que vai ser uma prece diferente. Eu toco sax, sou saxofonista há mais de 20 anos, desde criança que eu toco. E eu vou trazer aqui para vocês agora uma das melodias mais belas que existem, que é a Ave Maria de Schubert, que inicialmente Schubert a compôs como o opus de um poema chamado A Dama do Lago, que mais tarde acrescentaram a letra da oração da Ave Maria, a oração católica, que de nada não mudou a essência de sua melodia, de sua beleza. E vamos com essa melodia agora. Enquanto eu estiver tocando, vocês vão estar fazendo a sua prece, agradecendo a Deus por mais esse dia, por mais essa semana, por ainda estarmos saudáveis, que é uma das coisas mais importantes desses dias atuais. Então vamos lá para a nossa oração diferente de hoje, a Ave Maria de Schubert.
Deixa eu guardar aqui o instrumento. Bom, meus irmãos, então, depois desse momento de reflexão, de paz, onde todos nós fizemos a nossa oração, vamos agora começar a nossa reflexão. Então, o tema que eu trouxe, coronavírus e a lição para a humanidade. Mas você pode substituir essa palavra coronavírus por flagelo, como Kardec assim o tratou no Livro dos Espíritos. Os flagelos e a lição para a humanidade tanto faz. A AIDS e a lição para a humanidade. O tsunami de 2004 e a lição para a humanidade. Afinal, todos nós estamos sujeitos a esses grandes acontecimentos a fim de aprimorar o nosso espírito, a fim de melhorarmos a nossa evolução. Então nada fugiu do controle divino. Primeira coisa que nós espíritas, principalmente, temos que colocar na cabeça. Não tem nada errado com a Terra. Nada está fora do controle de Deus. Jesus nos diz no Evangelho que nenhuma folha cai de uma árvore sem que Ele autorize. E até mesmo os cabelos de vossas cabeças estão contados. Os meus até a gente consegue contar, mas brincadeiras à parte. Então, Deus tem o controle absoluto de todo o universo. O mais simples movimentar de um átomo, Ele está ciente. Afinal de contas, Ele é o supremo poder. Ele é o todo-poderoso. Deus é a inteligência suprema do universo. Então, Ele está ciente de tudo. Se alguma coisa fugir do controle dele, então esse não é Deus. É um dos atributos da divindade. Então, se Deus permite o vírus, por que pessoas boas estão morrendo? Por que Deus permite o vírus? A gente acabou de refletir que nada acontece sem que Ele permita. Então, se o vírus Covid, SARS-CoV-02, que é esse vírus que está causando a Covid-19, que é a doença, está acontecendo é porque Ele autorizou. Aí vem os ateus e dizem, mas que Deus cruel é esse que deixa que vocês sofram? Mas nós espíritas temos uma outra fé e nós vamos tentar desenvolver ela aqui hoje. Então, por que pessoas boas estão morrendo, né? Aqueles que são mais materialistas, que acreditam apenas em uma vida, é de pensar, era para estar morrendo apenas os maus. Não. Se essas pessoas boas estão morrendo, a gente tem que ter certeza que elas não são eternas. Todos um dia vai chegar o momento de desencarnar. Se essas pessoas não desencarnassem agora com a Covid-19, elas desencarnariam de uma outra forma, né? Cada espírito encarnado possui um programa de experiências a serem vividos. Que chama de planejamento reencarnatório, mas isso é um outro estudo. Então a providência divina, que é a inteligência suprema de Deus em ação, direciona os acontecimentos individuais e coletivos para fins individuais e coletivos, né? Sempre buscando o aprimoramento espiritual de cada um. Então, se não fosse pelo vírus, essas pessoas estariam desencarnando por uma outra causa mortis. Porque, em média, antes do vírus, em média, 150 mil pessoas por dia no mundo. É uma média geral. 150 mil pessoas. É mais ou menos 2 vezes a população de Caicó, né? Desencarnavam por dia no mundo inteiro. Adivinha como é que está a média agora? Continua os mesmos 150 mil diários. Não mudou nada. Até porque se a gente for ver o número de pessoas que já desencarnaram pela Covid em relação ao número de habitantes do planeta, não é uma coisa assim tão... não é uma porcentagem tão grande. Então, o coronavírus não é uma novidade apenas para nós, para a nossa geração, né? Sempre houveram pandemias. Só que nós, pelo menos nessa existência, nunca tínhamos visto nenhuma, vivido nenhuma. Nós podemos ter vivido algumas pandemias no passado, em outras existências, mas nessa geração é uma novidade para nós. Só que a pandemia é um dos fenômenos naturais do progresso de espíritos rebeldes à lei de Deus.
Vamos refletir isso aqui. A Terra é uma imensa escola. Nós espíritas temos essa crença. Uma imensa escola, um imenso hospital também, né? Podemos dizer assim. E todos os acontecimentos baseados nas leis divinas são para o nosso adiantamento. Não existe um outro motivo para estarmos aqui nesse planeta encarnados a não ser para o nosso progresso. Não existe outro motivo. Nós estamos aqui para evoluir. A gente não está aqui para acumular riquezas. Nós não estamos aqui para trabalhar até morrer, não. Nós estamos aqui para adquirir experiências, para evoluirmos. Então, a causa e efeito é uma das leis de Deus. Nós estamos agora experimentando um efeito. Se é um efeito, então deve ter tido uma causa. Ou será que não foram causas, né? Questão 785, o Livro dos Espíritos. Qual o maior obstáculo ao progresso? Aí a gente, quando está lendo essa questão pela primeira vez, acha que os espíritos vão responder a Kardec com uma lista imensa, né? Um texto de 4, 5 páginas. Não. A resposta deles é o orgulho e o egoísmo. Ponto final. Eles ainda complementam a resposta, mas resumem a isso. O orgulho e o egoísmo são os pais de todo o mal que existe na Terra. Tudo que é de contrário à lei de Deus, que surge de nós homens encarnados, espíritos encarnados na Terra, vem do orgulho e do egoísmo. Então, o vírus vem mais uma vez, afinal de contas não é a primeira vez que acontece uma pandemia, o vírus vem mais uma vez nos trazer lições e nos dizer, nos ensinar: vocês estão errados ainda. Vocês têm que modificar alguma coisa. Vocês têm que começar a lutar contra o orgulho e o egoísmo, que são as duas grandes chagas da humanidade. Então, vendo isso, a gente começa a refletir como estaria o mundo hoje se a humanidade tivesse aceitado e vivido o Evangelho desde o seu início. Se pouco tempo após a morte de Jesus, o desencarne do Divino Mestre, os cristãos tivessem se espalhado por toda a terra e toda a humanidade tivesse absorvido aqueles ensinamentos divinos, aquele norte, aquele roteiro para chegarmos mais rapidamente a Deus, nosso Pai, que é o nosso grande objetivo, voltar para as suas mãos. Se a humanidade tivesse vivido isso desde os primeiros séculos, como estaríamos hoje? Será que existiria um coronavírus agora? Né? Mas não, nós vamos protelando, gastando existências e mais existências, sempre vivendo esse orgulho e esse egoísmo incrustido em todos nós. E chegou o momento que não dá mais para empurrar com a barriga, como diz o ditado popular. Né? Já a gente adentra mais nesses ensinamentos da questão da transição. Então, se a gente tivesse reformado intimamente e nos livrado desses sentimentos, isso eu garanto a vocês que a gente não estaria agora vivendo uma pandemia de um vírus. A gente estaria num mundo com mais paz, com mais fraternidade, com mais amor. Afinal de contas, nós estamos vivendo um efeito. Se lembre, todo efeito vem de uma causa. Então estamos em transição. Isso aí, nós espíritas acreditamos firmemente que estamos em transição planetária, estamos passando de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, um mundo regenerado. Estamos no meio do processo, ou talvez no início do processo, ninguém sabe, mas já estamos nele. Então, se já estamos em transição hoje, quem é o Deus, entre aspas, com D minúsculo, quem é o Deus do mundo hoje? O dinheiro. Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Um dos capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, vocês têm ideia do que é gasto hoje, desperdiçado com armamentos e guerras? Guerras não, exércitos. Só para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, que é o maior gastador de dinheiro com armamentos e exército no mundo, eles em 2019 gastaram 619 bilhões de dólares com o exército deles. Convertendo isso para real, dá
mais ou menos de 4 a 5 trilhões de reais. Vocês têm ideia do que é isso? Isso é a metade de tudo que o Brasil produz em um ano. Vocês já imaginaram a quantidade de pessoas que poderiam ter sido alimentadas com esse dinheiro? A quantidade de pessoas que poderiam ter sido consoladas, tiradas das ruas, abrigos que seriam construídos, hospitais que seriam construídos, escolas que seriam construídas. O quanto poderia... Eu estou falando apenas de um país, porque se a gente somar todos os orçamentos militares do mundo, dá uma coisa ainda pior. É muito dinheiro desperdiçado. Então, vamos juntando as peças desse quebra-cabeça para a gente saber por que o coronavírus surgiu. Quer dizer, o coronavírus sempre existiu, essa nova mutação dele, né? Então, a gente tem que aprender uma coisa. Nós não somos espíritos em experiência humana, né? Nós somos... Não, na verdade a gente tem que fazer uma pergunta. Nós somos espíritos em experiência humana ou nós somos homens em experiência espiritual? Essa é a grande chave para a gente conseguir entender esse processo que está acontecendo agora. Estamos em estágio transitório. Isso aqui não é a verdadeira vida. Nós estamos matriculados numa escola, estamos vivendo o ano letivo, a nossa existência atual. Então a verdadeira vida é a vida espiritual, ou a vida espírita, como chamava Kardec. A vida na Terra não é um fim, é um meio. A gente tem que colocar isso na cabeça. Porque enquanto a gente estiver achando que a vida começa no parto e termina no túmulo, nós vamos sofrer indefinidamente. Nós vamos virar escravos do materialismo, nós vamos odiar todo mundo e vamos viver como selvagens, cada um por si e o resto que se exploda. Não é assim. Nós somos espíritos. Eu estou agora usando esse corpo de carne, mas um dia eu vou abandoná-lo. Eu não sou Rodrigo Ranieri. Eu estou Rodrigo Ranieri. Eu agora, por motivos óbvios, não lembro como é meu nome espiritual, mas quando eu voltar para lá, devo relembrar. Mas Rodrigo Ranieri, esse corpo aqui, este ser que vocês estão assistindo, um dia vai ser enterrado num cemitério, ou cremado, não sei. Mas o meu espírito vai permanecer. Todos nós somos assim, nós somos espíritos. Nós estamos em condição transitória. Vamos acrescentando toda essa introdução para a gente chegar na reflexão final. Então, quais são os valores mais importantes que ainda resistem hoje no mundo? O que são os valores que estamos cultivando? O que é mais importante hoje? É ter ou ser? É ter, né? Existem casos de pessoas, agora com as redes sociais, isso ficou ainda mais evidente. Tem pessoas agora que, para parecer que são da sociedade, existem relatos de pessoas que se arrumam, se vestem em casa, uma roupa bonita, mulheres passam maquiagem, ajeitam o cabelo, tiram uma selfie, coloca no Instagram, aí coloca sextou, partiu, balada, mas não sai de casa, se desarruma e vai dormir. Porque é mais importante você mostrar para os outros uma coisa que você não é, do que você realmente ser o que você é. Então é muito mais importante hoje você ter uma roupa da moda, você ter um carro do ano, ter uma casa confortável, do que ser uma pessoa boa. Infelizmente, esses são os nossos valores hoje. E com isso vem o consumismo exagerado. Voltando, por exemplo, dos Estados Unidos. Se todos os países do mundo tivessem o padrão de consumo dos Estados Unidos, a gente precisaria de 4 planetas terras para poder dar conta. Então o consumismo exagerado, o egoísmo, essa coisa de classes sociais, esse preconceito que existe ainda nas pessoas de achar que são superiores a outros seres, a outras classes sociais. Então tudo isso ainda existe hoje, nesse século XXI, no ano de 2020. E os tempos são chegados. Jesus nos alertou muito quanto a isso. Vai chegar um momento que você não vai mais poder cultivar esses sentimentos, você vai ter que dar um salto. O progresso é como uma onda gigantesca, um tsunami. Não adianta você nadar contra essa onda, ela vai lhe levar.
Então é o que está acontecendo com a gente agora. Nós estamos tentando nadar contra essa onda, que é o progresso, a lei do progresso universal, mas ela vai nos levar. E quem nadar contra ela vai se afogar e vai sofrer, né? Então, é muito importante o nosso progresso moral, nossos valores éticos têm que evoluir, porque o intelectual nós já temos, né? Hoje a gente vive num mundo confortável para o nosso corpo. Nós temos meios de transporte eficientes, entre aspas. A gente pega hoje um voo e amanhã está do outro lado do planeta. Nós podemos agora pegar um telefone e ligar para uma pessoa lá no Japão. Vocês estão aí me acompanhando de casa, do conforto das suas casas ou do seu trabalho, com a imagem em alta definição, escutando minha voz de forma perfeita. Então, nós já temos tecnologia, nós já temos uma evolução intelectual. Mas Chico sempre dizia, Emmanuel sempre dizia, através de Chico, Emmanuel, que são duas as asas que nos fazem subir em direção a Deus. Uma das asas é a sabedoria e a outra é o amor. Nós temos uma certa sabedoria intelectual, nós já conseguimos viver confortavelmente, mas falta essa outra asinha da moral, do amor, que nós estamos precisando desenvolver, estamos precisando chegar nesse ponto. Por isso que apareceu o vírus, para que a gente essa asinha cresça mais rápido. Então, nós estamos na transição de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. Então há essa agitação dos valores éticos. O mal é como uma fera que está acuada. Se você acuar um tigre, um leão, ele vai revidar como forma de defesa. Então, da mesma forma, o mal está acuado. Ele está percebendo que vai ser derrotado e ele vai revidar. Então, quando o mal revida, é essa expurgação de todos esses nossos sentimentos horríveis que ainda cultivamos, eles precisam sair. Eles precisam ser expostos, né? Como existe até alguns contos, alguns relatos de que quando a pessoa tem uma ferida, ela começa a ficar vermelha, com pus, e com pouco tempo depois está cicatrizada, porque esse pus espiritual nosso tem que sair. Nós precisamos dessa inflamação, dessa infecção espiritual, para que a gente saia dela mais fortalecidos. Até o próprio exemplo do vírus é um caso interessante, porque quem pega o vírus está imune a ele, mesmo sem a vacina. Então nós precisamos sair mais fortes disso. E o mal está agitado. Então esse caos que a gente acha que existe no planeta hoje, nada mais é do que o planeta em transição, as pessoas muitos desinformados, o suicídio se multiplicando, a loucura se disseminando. Então isso tudo é fruto de uma visão menos espiritualizada da vida, como diz Joana de Ângeles. Todo o mal do mundo resulta de uma visão menos espiritualizada da vida. Então chegou o momento da gente cultivar em nós valores espirituais, valores eternos, e não esse culto ao Deus Mamon. Então, entrando no livro A Gênese, de Allan Kardec, capítulo 18. São chegados os tempos, item sinais dos tempos. Quem é que dizia isso, hein? São chegados os tempos. Quem disse isso várias vezes no Evangelho? O Divino Mestre Jesus. Então ele nos avisou. Ele poderia ter dito, vocês cuidem, né? Trazendo para o nordestinês, vocês cuidem que vai chegar um tempo que vocês vão ter que dar um salto para frente. E aquele que não puder dar um salto para frente vai cair no buraco e vai ter que voltar para cuidar dos ferimentos. Então, vocês cuidem que vai chegar um momento que vocês não vão mais poder caminhar carregando esses dois fardos pesados, chamado orgulho e egoísmo. Vai chegar um momento que a Terra vai subir de patamar, vai se tornar um mundo melhor, e aqueles espíritos que não acompanharem esse progresso vão ser reprovados de ano, vão para uma outra escola, um outro planeta, que o que mais tem no universo são planetas para a gente evoluir. Então, aqueles, como diz Kardec no próprio livro A Gênese, aqueles que ainda não foram tocados pelo sentimento do bem, aqueles que fazem o mal por prazer, já não poderá encarnar na Terra. Isso já está acontecendo, esse processo. Então, são chegados os tempos. E Kardec diz, em um dos trechos,
São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que, prestem atenção, grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Olha só o que Kardec disse em 1868. Grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. O coronavírus está sendo um grande acontecimento? Será que ele vai servir para regenerar, para ajudar, auxiliar no processo de regeneração da humanidade? Então Kardec, ao falar do progresso do globo e dos seus habitantes, diz: esses movimentos, Kardec a gente tem que ler bem devagar para entender a inteligência e a sabedoria daquele homem, né? Esses movimentos subordinados quanto às particularidades ao livre-arbítrio dos homens, olha aí, quer dizer que grandes acontecimentos acontecem, mas eles acontecem por quê? Por causa das nossas decisões coletivas. Então tudo é consequência, né? Ao livre-arbítrio dos homens são, de certo modo, fatais em seu conjunto, porque estão sujeitos às leis. Olha aí, pandemias e outros flagelos são consequências das ações coletivas da humanidade. Como eu falei, se a gente tivesse abraçado o evangelho que Jesus nos trouxe, o evangelho de Deus, desde seus primórdios, hoje estaríamos mais felizes, mais em paz, não haveria esse vírus. Então, Divaldo disse há poucos dias numa das palestras dele uma frase que eu achei muito interessante. Esse vírus foi vitalizado pelos nossos pensamentos, né? E a soma de todos os pensamentos gera o quê? O que é que nós espíritos estudamos? O que é a soma de todos os pensamentos? Porque, como nos diz André Luiz, todo pensamento é matéria, ele se materializa em nossa aura. Então, tudo que você pensa está se acumulando aqui ao redor de você. E a soma de todos esses pensamentos gera o que nós chamamos de psicosfera. Ora, vamos tentar imaginar qual será a psicosfera, como deve ser a psicosfera de um planeta onde mais de 100 mil abortos acontecem por dia. Como será a psicosfera de um planeta desse? Como será a psicosfera de um planeta onde a maior indústria que existe é a de armas e drogas? Como será que deve estar a aura desse planeta? Né? Será que o vírus é uma injustiça de Deus para cima da gente? Vamos, né, refletir quanto a isso. E Kardec continua. Por isso é que o movimento progressivo se efetua, às vezes, de modo parcial, isto é, limitado a uma raça, a uma nação, de outras vezes, de modo geral. A gente está vendo que o vírus já se espalhou pelo mundo inteiro. Não existe um país ainda que não tenha casos confirmados. Ou até tem, se eu não me engano, Cuba e outros países ainda não têm casos, né? Mas já está no mundo inteiro. Então, é um movimento progressivo que agora está agindo de modo geral. No item 5, Kardec diz: a humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Olha, Kardec disse isso há 152 anos atrás, e ainda nem existia telefone, nem avião, nem computador, nem ar-condicionado, nem automóveis, nem luz elétrica tinha. Kardec desenvolveu uma doença pulmonar de tanto respirar a fumaça da lamparina de querosene que ele usava na escrivaninha dele. O que esse homem sofreu escrevendo à mão todos esses livros que hoje nós temos aqui no aplicativo de um celular e podemos ler em qualquer lugar. Então nós hoje temos muito mais facilidade, temos mais conforto, mas a gente sempre coloca um obstáculo. Né? Quando você vai ler um livro espírita, dá logo aquela vontade de dar uma olhadinha no Facebook. Quando você vai ler o Kardecpédia, uma revista espírita, uma obra do Chico, dá logo aquela vontade antes de ver quais são as mensagens que tem no seu WhatsApp. Então é isso que a gente tem que aprender a controlar, termos força de vontade. E Kardec continua: resta-lhes ainda um progresso a realizar, as duas asinhas, lembram? O de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegura o bem-estar moral. Kardec, se a gente for prestar atenção, existe caridade hoje no mundo, existe fraternidade, existe solidariedade, mas isso está reinando, é isso que está faltando. Então, falta que aconteça no mundo esse reino da fraternidade, esse reino da caridade.
E caridade para nós espíritas é aquela célebre questão que todos nós sabemos decorar, né? De que forma podemos definir caridade tal qual o Cristo a entendia? E a resposta é indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas e benevolência para com todos. Então caridade não é dar cestas básicas, não é dar remédio, não. Isso é generosidade. Caridade é algo muito maior para nós espíritas. Então indulgência para com as imperfeições alheias é você aceitar as pessoas como elas são, com os defeitos delas. Afinal, você também tem defeitos, né? Benevolência para com todos e perdão das ofensas, que é uma das coisas mais difíceis. A gente quer logo se vingar, quer logo revidar, né? E Kardec continua: não poderiam consegui-lo nem com suas crenças, nem com suas instituições antiquadas, restos de outra idade, boas para certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que comportavam, seria hoje um entrave. Já não é somente de desenvolver a inteligência, Kardec disse isso há 152 anos atrás, já não é somente de desenvolver a inteligência o de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. Para isso, faz-se preciso destruir tudo que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. Aquilo que eu falei ainda agora, esse pus espiritual que a gente tem que se livrar, né? Tem que inflamar para a gente se tornar melhor. E Kardec diz no item 17 uma frase sensacional: a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. 152 anos atrás, um século e meio. Esse homem já dizia isso. E nós estamos com esses livros dele há 152 anos e ainda acreditamos que a nova pedra angular, a pedra angular da ordem social hoje é dinheiro, é ter, é acumular. Como existem milhares de irmãos e irmãos nossos que acham que dinheiro você coloca numa gaveta do caixão e vai ser enterrado com ele, vai levar para o cemitério. Não. Aqui a gente só leva o que a gente adquiriu espiritualmente, moralmente. E o que a gente adquiriu materialmente fica para as traças roerem, né? Como dizia Jesus. E entrando no Livro dos Espíritos, questão 737, eu gosto muito de embasar minhas explanações, minhas palestras na codificação. Eu sou fã da codificação e nós precisamos, gente. Nós precisamos estudar Kardec, muito mais do que estudamos agora. Porque eu vejo hoje muitos espíritas saindo para caminhos de misticismos, de outras coisas. Vamos se concentrar, é aqui onde está o espiritismo, é nas obras básicas. Então, questão 737. Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Vamos colocar uma aspa entre nessa palavra castiga. Deus não castiga, Deus é amor, né? Essas são palavras, linguagens da época que nós ainda temos uma palavra melhor para definir o que seriam esses acontecimentos. Vamos chamar de castigo, mas entre aspas. Então, com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? E a resposta é para fazê-la avançar mais depressa. Olha só. Então, o coronavírus vai fazer a humanidade avançar um pouquinho mais depressa? Vocês nem imaginam como. Que salto nós estamos dando agora com essa doença, né? Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Olha só a sabedoria dessas respostas. Afinal, né? Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Olha só isso aqui, gente. Então, analisando superficialmente e rapidamente essa resposta, como será que deve estar um orgulhoso, uma pessoa extremamente orgulhosa e egoísta agora vendo essas ações de solidariedade? Porque eu nunca tinha visto na minha vida, nessa atual existência, tanta solidariedade como está com esse vírus agora. Eu vi agora gente nas beiras das estradas com marmitas, oferecendo de graça para os caminhoneiros, né? Oferecendo de graça, mandando os caminhoneiros parar, peguem um almoço que vocês estão
se expondo, estão carregando o Brasil nas costas enquanto a população está em casa. Isso foi muito lindo. Costureiras fazendo máscaras em casa, de graça, para distribuir, né? Supermercados disponibilizando comida grátis. Eu vi esses dias uma foto no Facebook, um supermercado colocou vários itens da cesta básica na frente dele e botou uma placa: se você estiver realmente necessitando, pode pegar. E se você quiser doar, pode colocar aqui. Gente, isso é lindo. Isso é Deus agindo na terra. Isso é a vontade de Deus se fazendo presente. Mesmo que para isso seja necessário um vírus. Vocês estão entendendo a grande lição do que a humanidade está aprendendo com esse vírus? Então imagina uma pessoa orgulhosa vendo isso. Vai tocar ela ou não vai? Vai. Ela pode dizer que não, porque é orgulhosa, mas lá no íntimo está despertando uma luzinha nela. Afinal de contas, é o exemplo que arrasta. A palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Francisco de Assis, prestes a desencarnar, chamou seus discípulos e disse: vão e preguem o evangelho. De vez em quando, se necessário, usem palavras. Olha só que sensacional. Então é através do exemplo, é através dessa rede de solidariedade, de amor que está se espalhando pela terra, que o orgulho vai se sentir envergonhado. Não é isso? Então, questão 738. Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? Destruição, destruidores no livro dos Espíritos, a gente tem que também entender como transformadores, né? Lei de transformação. Destruição / transformação. Então, isso que está acontecendo não é uma destruição, é uma transformação, né? Eu sempre gosto de usar uma analogiazinha do pedreiro. Ele no início da sua experiência construiu um muro todo torto, sem prumo, com tijolos mal colocados, e está lá. Só que passados alguns anos, ele volta para aquele muro e vai consertá-lo. Ele consegue consertar o muro só fazendo uma maquiagem? Não, ele vai ter que derrubar esse muro. Ele vai ter que destruir esse muro para poder construir um muro novo. Então, isso que nós chamamos de destruição no livro dos Espíritos, que os Espíritos chamam de destruição, é transformação. Então, Kardec pergunta: não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores, transformadores? E a resposta é sim, e diariamente as emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem que não os aproveita, então é necessário castigá-lo em seu orgulho, isso que eu acabei de falar, lembra dos exemplos? E fazê-lo sentir a própria fraqueza. Gente, uma das coisas que eu acho mais interessantes nessa pandemia é que esse vírus pode adoecer qualquer um. Não importa se é rei, se é mendigo, se é presidente, se é trabalhador do dia a dia, não importa se é um multibilionário, se é uma pessoa miserável, se tiver encarnado num corpo da espécie Homo sapiens, que é essa nossa, pode morrer por esse vírus. Não importa. E eu vi um caso bem interessante esses dias do presidente do Santander, que é um dos maiores bancos do mundo. Um dos presidentes, ele era português, morava em Portugal, e teve o Covid, lutou e acabou por desencarnar com a falta de ar que dá, né? E a filha dele colocou nas redes sociais dela uma frase que eu achei interessantíssima. Nossa família sempre foi milionária, mas o meu pai morreu tentando buscar no ambiente uma coisa que teve durante toda a sua vida de graça, que é o ar. Então isso foi um grande ensinamento. Ou seja, não interessa se você é bilionário, se você é pobre, o vírus pode lhe atingir. Então Kardec, não satisfeito com a resposta, disse: nesses flagelos, porém, o homem de bem sucumbe como os perversos. Aquilo que eu falei no início, né? Isso é justo? E a resposta é: durante a vida, o homem relaciona tudo a seu corpo. Após a morte, pensa de outra maneira. Né? Como já dissemos, a vida do corpo é um quase nada. Um século de vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Gente, o livro dos Espíritos é um debate filosófico de outro planeta, não é nem daqui, um modo de dizer. Então, os sofrimentos que duram alguns dos vossos meses ou dias, nada são. Apenas um ensinamento que vos servirá no futuro. Aí sim, a lição fica eternamente. O momento de dor é um instante. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo, eis o mundo real, aquilo que eu falei. São eles os filhos de Deus e o objeto de sua solicitude. Os corpos não são mais do que disfarces
sobre os quais aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, eles são como um exército que, durante a guerra, vê os seus uniformes estragados, o corpo, né? Rotos ou perdidos. O general, Deus, tem mais cuidado com os soldados do que com as vestes. Que resposta, né? E Kardec prossegue. Mas as vítimas destes flagelos, apesar disso, não são vítimas? Resposta. Se considerássemos a vida no que ela é, e quanto é insignificante em relação ao infinito, menos importância lhe daríamos. Essas vítimas terão noutra existência uma larga compensação para os seus sofrimentos, se souberes suportá-los sem lamentar. Olha só que resposta. Então, meus amigos, toda a dor que o mundo está sofrendo agora com esse vírus é uma coisa passageira, mas as lições que vão ficar conosco eternamente, para sempre. Então, vamos concentrarmos na importância desse momento, né? Questão 739. Esses flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam? Sim. E eles modificam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que deles resulta só é geralmente sentido pelas gerações futuras. Então, lá na frente, daqui a alguns séculos, nossos descendentes vão dizer, olha, aquela pandemia de 2020 mudou muita coisa nesse planeta. Se não fosse aquilo, vocês podem ter certeza que vão comentar assim. E vamos agora refletir sobre uma coisa que eu achei interessante. Divaldo falou em uma das suas palestras, a guerra que estava iminente. Para a gente entender um pouco do amor de Deus conosco, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele sabe o que é necessário para nós, mesmo que seja impedir algumas coisas ou deixar que algumas coisas aconteçam. Então a gente viu agora no começo do ano que os Estados Unidos assassinaram um general iraniano e a guerra quase começou. Eu vi muitos memes na internet de gente falando em Terceira Guerra Mundial, porque o Irã retaliou e a gente sabe que a globalização, essa coisa, a Rússia se mete, a China se mete, e são potências nucleares, né, que têm armas nucleares. Então houveram também movimentações militares dos navios chineses no Oceano Índico, que os Estados Unidos ficaram irritados, isso tudo agora. A Rússia anunciou novas armas, né? A China anunciou aumento nos investimentos militares. Teve a questão da Venezuela agora, que eu vi a hora, os Estados Unidos invadir a Venezuela, e o Brasil quis se meter, e a Rússia não o deixou, e a China mandou navio. Então, a gente quase entrou em guerra, mas foi muito perto mesmo. Se eu não me engano, o presidente dos Estados Unidos autorizou um ataque que ia ser o estopim, mas o Congresso disse, não, pelo amor de Deus, não faça isso não. Então a gente quase entrou em guerra. E adivinha onde foi que o vírus caiu em cheio? China e Estados Unidos, como a gente está vendo agora, né? A Itália e a Espanha estão sofrendo muito também, mas China e Estados Unidos também estão sendo muito afetados por esse vírus. Olha só, os dois países, e o Irã também, né? Que retaliou os Estados Unidos, porque mataram o general lá, também está sofrendo muito com o vírus, o Irã. Então, justamente os países que ameaçaram a guerra, né? Que coincidência, né? E se a gente for ver a questão da pandemia de 1918, se você for prestar atenção, de 100 em 100 anos acontece uma pandemia. Parece uma coisa cíclica, né? Há exatamente 102 anos atrás tivemos uma que dizimou quase metade do mundo, que foi a gripe espanhola. Então, a pandemia de 1918, o que estava acontecendo em 1918 na Terra? O que vocês, vamos ver quem se lembra aí? Uma guerra mundial. Começava a Primeira Guerra Mundial, né? Então, foi justamente no período da guerra que surgiu a gripe espanhola e os países tiveram que direcionar suas atenções para o vírus, que estava matando muito mais do que a guerra. Então, nada é por acaso, né? Agora, o que vocês acham? Será que se não fosse o atual coronavírus, será que a gente não estaria agora em plena guerra? Né? Será que o estopim não tinha explodido, alguém tinha apertado o botão e Deus o livre, quem sabe até não já teria explodido uma bomba atômica? O que vocês acham? Será que Deus nos ama? Então, para finalizar aqui a nossa... E como é o tema da nossa palestra, que lição a humanidade vai tirar dessa pandemia, né? Ao invés de perguntar por que isso está acontecendo conosco, nós temos que perguntar que lições podemos tirar disso. Ao invés de reclamar, a gente tem que pensar
O que isso está querendo me ensinar? O que isso está querendo ensinar à Terra? Então a gente com certeza precisamos desacelerar nossa vida. Nós estamos muito agitados. Agitação na área social, agitação no mercado de trabalho. A gente tem que nos tornarmos mais serenos, mais calmos. Nós estamos vivendo uma loucura, né? E como diz Haroldo Dutra, Deus só age onde há serenidade, onde há tranquilidade. Por quê? Porque Deus não erra. E se Deus for agir onde há agitação, Ele vai errar, e Deus não erra. Então Ele só age onde há calma, onde há serenidade. Por isso que nos momentos mais difíceis de nossas vidas, o mais importante é você se acalmar. Vamos nos acalmar, vamos respirar fundo e vamos analisar a situação. Então, precisamos desacelerar. E o vírus está desacelerando o planeta, né? Eu tenho certeza que ele já mudou a sua vida. Então, a convivência familiar que estava ausente, pais que contratavam babás, que passavam o dia inteiro com os filhos, tiveram que mandar as babás para casa para não adoecer, e agora quem estão cuidando dos filhos, né? Pais que moravam, adultos que moravam com os pais, que abandonavam eles em asilos, agora com medo do velhinho morrer, está trazendo para casa para cuidar dele. Então Deus aproximou as famílias com esse vírus. A gente tem que ver que o vírus é a ponta do iceberg, existe muita coisa que decorre disso. E eu tenho certeza que é o amor de Deus por nós. Então, filhos mal educados que entregavam as escolas, né? A gente via aí muitos professores apanhando em sala de aula, levando carteirada. Então agora essas criaturas estão em casa com os pais. E os pais falharam na missão que está no livro dos Espíritos, a missão dos filhos, estão agora sofrendo o que eles mandavam para a escola, né? A gente está vendo, como eu falei agora do caso do, por exemplo, Santander, que o dinheiro não vale nada em momentos assim, né? Não adianta você ser bilionário, não adianta você estar com um respirador. Se chegar a sua hora, você vai desencarnar. A vida profissional sufocante. Tem gente que trabalha. Eu conheço pessoas aqui em Acari que trabalham manhã, tarde e noite. São escravos do trabalho. Nós temos o dever de trabalhar. Isso é uma lei divina, a lei do trabalho. Mas não devemos virar escravos do trabalho. Então, essa vida profissional sufocante, o vírus mandou você para casa para você refletir. Será que isso está correto? Será que deve ser assim? A fraternidade e a solidariedade é uma lição que o mundo vai ter que aprender. Agora a gente está vendo o caso dos respiradores, né? Uma guerra já entre os países por esses aparelhos. Estão desviando para respiradores que iam para outros países. Então a fraternidade global também está sendo exercitada com isso, né? A gente precisa agora, uma lição que nós vamos aprender com esse vírus é a valorizar as artes, as ciências. Se não fossem cientistas já estudando aí uma vacina, um remédio, a gente estaria totalmente desesperançosos quanto o vírus, mas eles estão lá dia e noite nos laboratórios lutando para descobrir a cura ou a vacina da Covid. Então, porque a gente hoje é muito educado, nós somos educados para sermos produtivos. A gente estuda na escola química, física, matemática, não desdenhando, é necessário. Mas isso é colocado em primeiro plano. E as artes, as ciências, a espiritualidade não é ensinado nas escolas. Isso vai mudar. Com o vírus vai mudar isso também. E a gente vai aprender que todos nós somos iguais. Não importa o dinheiro que você tem, não importa a sua classe social. Se esse ser invisível, que ninguém vê, só vê no microscópio, aparecer na Terra igual a todo mundo, como a gente está vendo agora. E para finalizar, um texto belíssimo, que veio através de uma psicografia. O espírito não se identificou, o que já denota ser uma mensagem de um espírito superior, pois eles não têm vaidade nenhuma em se identificar, eles apenas se concentram em mandar a mensagem, né? E foi um texto muito compartilhado entre os espíritas, muita gente compartilhou o vídeo com o grandioso Ronaldo Boldrin, o declamando de uma forma belíssima, mas provavelmente muita gente que está aqui me assistindo agora não viu esse texto, não leu, não escutou. Eu vou trazer ele para vocês agora. Em 15 dias. Esse texto, quando foi psicografado, só fazia apenas 15 dias do
da pandemia. Nós agora já estamos com mais de um mês, mas vamos ler do jeito que ele mandou. Em 15 dias. Queridos irmãos da Terra, que momento extraordinário passa esse planeta. Em 15 dias, todas as nações do mundo se ajoelham perante o invisível. Vejam só, pelo fruto se conhece a árvore. A gente vê que essa mensagem só pode ter vindo de um espírito superior, né? Nenhum dinheiro do mundo pode aplacar o medo que hoje habita os corações dos seres. A capital mundial do dinheiro finalmente descobre que não é possível comer e respirar o ouro. A cidade de luz, mergulhada em trevas. A cidade eterna parece condenada a encontrar seu fim. Enquanto isso, o planeta Terra, organismo vivo, aproveita a ausência do homem e se cura. Rios estão ficando cristalinos, o ar está mais puro em todo o mundo e as estrelas estão mais visíveis. Tudo em 15 dias. Enquanto a solidariedade se destaca em alguns, outros exacerbam seu egoísmo, deixando evidente quem serão os futuros moradores da Terra regenerada. E que ironia, esse vírus abençoado, olha só, abençoado, parece não atacar animais. O seu alvo é a raça humana. Abençoado sim, pois nos foi ensinado que a dor é grande professora. E quantas lições podem ser aprendidas com essa situação? Sabemos que para o espírito na matéria é difícil ver as coisas com os olhos da alma. Mas creiam, o que acontece nesse momento é uma oportunidade única que outros orbes não tiveram. A guerra nuclear era o karma da raça humana, a autodestruição o seu destino. Mas esse planeta tão amado por Jesus recebeu a chance maravilhosa de ter um chamado diferente. Em vez de se autodestruírem para aprender a fraternidade, se afastarão para aprenderem na dor da solidão a importância do coletivo. Sentirão na falta de contato humano a importância de um abraço. Os seus contatos virtuais não serão suficientes para aquecerem os seus corações. Dor, lágrima e sofrimento ainda serão sentidos nos próximos meses. Mas feliz daquele que entende este momento sublime. No mundo espiritual, seres elevadíssimos acompanham o momento com atenção e um amor infinito. É finalmente chegada a hora. A terra amada não será mais a mesma. Se pudessem ver o que vemos, veriam o espetáculo que está sendo a mudança vibratória do planeta. Que força tem a oração. Que força tem o pensamento. Tudo em 15 dias. O que não será possível quando esta vibração for perene. E como é infinito o amor do Cristo. Em cada oração, em cada pensamento, como um pai que não abandona um filho. Que ser extraordinário que um simples radio de seu olhar magnânimo seria capaz de ofuscar o próprio sol. Que ser extraordinário que ser gigantesco olha para a terra com piedade e amor. Então, que motivo existe para ter medo? O momento é de esperança. O momento é de mudança. Mudança para uma nova era. Gente, não é um espírito não, é minha filhinha que chegou aqui. Dê tchau, Luísa. Mudança para uma nova era. E também é chegada a hora de espalhar a esperança. Aqueles que têm consciência do atual momento têm a enorme missão de elevar a esperança aos corações sofredores. Olha só a nossa responsabilidade, né? Quando todos estiverem com medo da morte, sejam a luz que mostra a vida eterna. Lembre-se dos primeiros cristãos, que aguardando o martírio, cantavam e louvavam o Senhor. E enquanto os tiranos de Roma os transformavam em tochas humanas, Jesus os transformava em tochas do Espírito, que iluminavam as trevas do medo e da ignorância. Sai, meu amor, sai de trás do papai. O momento atual é de igual grandeza. Sejam semeadores da esperança. Bem-aventurados os que entenderem e aproveitarem este momento, pois quando tudo passar, serão bem-vindos a um planeta
regenerado. Então, meus irmãos, a mensagem era essa. Eu vou encerrar agora com mais uma música. Vou tocar uma música muito conhecida no meio espírita. Música de Tim e Vanessa, Aos Pés do Monte. Eu vou tocar aqui na forma instrumental para vocês, que também servirá como a nossa prece final. Então, nesse momento que eu estiver executando essa música, eu peço que todos fechem os olhos, façam a oração, meditando sobre aquilo que foi dito agora, nessa live, nessa palestra virtual, e que estejamos mais consolados, mais serenos, com menos medo desse vírus, pois ele é uma representação do amor de Deus por nós. Nós vamos sair melhores disso. A terra nunca mais será a mesma. Então, Aos Pés do Monte, Tim e Vanessa. Muita paz a todos.